elevar o pensamento a Deus, agradecendo por mais este dia, pela oportunidade de aprendizado, que possamos cada dia mais nos aproximar do bem, da caridade, que possamos receber o Teu amor de Pai, que nos apoia e nos auxilia nas dificuldades. Agradecidos a toda a espiritualidade boa e amiga que nos acompanha, que nesta casa nos traz tantos remédios, esta paz e o auxílio. Que Papai do Céu esteja conosco no nosso dia a dia e que possamos absorver os conhecimentos dessa palestra para cuidar mais de nós mesmos e do nosso espírito eterno. Que assim seja. Cuidar do corpo e do espírito. Georges, Espírito Protetor, Paris, 1863. Será que a perfeição moral consiste na martirização do corpo? Para resolver essa questão, apoio-me nos princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que conforme esteja sadio ou doente, influi de uma maneira muito importante sobre a alma, que é considerada prisioneira da carne. Para que ela vibre, se movimente e até mesmo conceba as ilusões de liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Estabeleçamos uma situação. Eis que ambos se encontram em perfeito estado. O que devem fazer para manter o equilíbrio entre suas aptidões e suas necessidades tão diferentes? Dessa deconfrontação, torna-se inevitável buscar seu ajuste equilibrado entre ambos, sendo que o segredo está em achar esse equilíbrio. Aqui, dois sistemas se defrontam: a dos ascetas, que querem aniquilar o corpo, e a dos materialistas, que negam a alma. Dois sistemas igualmente constrangedores, tão insensatos, tanto um quanto o outro. Ao lado destas grandes correntes de pensamento, há um grande número de indiferentes, que, sem convicção e sem afeições, amam com frieza e não sabem se divertir. Onde, pois, está a sabedoria e a ciência de viver? Em nenhum lugar. Este problema ficaria inteiramente sem ser resolvido se o Espiritismo não viesse em ajuda dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, comprovando que são necessários um ao outro, e é preciso cuidar de ambos. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que a própria natureza indica é desconhecer a lei de Deus. Não castigueis vosso corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e das quais é tão responsável quanto um cavalo mal guiado, ou é pelos acidentes que causa. Sereis, por acaso, mais perfeitos se ao martirizar o vosso corpo continuardes egoístas, orgulhosos e sem caridade para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Ela se encontra nas reformas a que submeterdes o vosso espírito. Dobrai-o, subjugai-o, humilhai-o, dominai-o. Este é o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus, e o único que conduz à perfeição. Boa noite. Tudo bom? Está bom, né? Cuidar do corpo e do espírito. Acho que essa palestra devia ser para o André, né? Vocês conhecem ele? Dono de uma academia. Eu não perdi a piada. André Nats, nosso grande palestrante. Pois bem. O Espiritismo, antes de ser simplesmente uma religião,
ele é uma ciência filosófica, é a sua origem. E dentro disso buscamos constantemente o quê? O conhecimento, a verdade, né? O melhoramento físico, espiritual, mental, dentro de todos os conceitos. Seguindo sempre, obviamente, uma linha, né? Da moral, da ética, mas sempre querendo saber aquilo que não sabemos, a verdade, ir adiante. Historicamente, as religiões elas sempre ditaram a verdade, né? O que elas diziam era lei, há muitos séculos. E dentro desses conceitos surgiram várias interpretações, né? Nós tivemos períodos em que a flagelação do corpo, flagelação, vou falar português, do corpo era considerado algo bom aos olhos de Deus, né? Onde, né, eu me torturava, eu me castigava e com isso, né, eu adquiria bônus aos olhos de Deus. Paralelamente a isso, né, aqueles que não seguiam uma religião, não acreditavam nisso, vinham na visão do quê? Do culto ao corpo, né? Que o corpo deve ser cultuado, é o que é mais importante, e a parte espiritual pouco importa. Dois conceitos distintos, né? Mas já tínhamos, não me recordo o nome agora, mas poeta romano que nos deixou mens sana in corpore sano, né? Que já tinha, desde da antiguidade, já tínhamos o princípio, a percepção de o quê? Mente e corpo deveriam caminhar juntos, né? Em nossas preces deveríamos pedir não somente o céu, mas condições de estarmos bem aqui, com mente clara, lúcida, nos nossos atos, nas coisas que fazemos, no nosso dia a dia, né? No nosso viver aqui nesse mundo. Certo. O Espiritismo não se contenta com a simples expressão porque Deus quis, né? Isso não nos contenta. Por que assim? Porque Deus quis. Não. Nós buscamos explicações, buscamos entender, buscamos querer saber o porquê das coisas. O que a codificação nos traz sobre a história, a origem do surgimento da vida, da criação, de tudo? Temos que existem dois princípios básicos. O princípio inteligente e o princípio vital, material, né? O princípio que produz tudo que nós vemos, tocamos e percebemos. O princípio inteligente é o que anima, é o que leva à evolução, é o que traz o princípio vital ter um propósito. É o que vem antes. Em seguida, né, temos tudo que vemos e tocamos. Se a gente for parar para avaliar, o princípio vital, então, ele é o secundário, né? É onde experienciamos, é onde o princípio inteligente evolui, né, adquire características. Se o princípio vital que a gente vê, que é o universo, é algo tão complexo, algo tão gigantesco e maravilhoso, nós não conseguimos ainda mapear o que conseguimos mapear do universo, das galáxias, das coisas, o que entendemos da matéria, dos átomos, dos elementos da natureza, do movimento das energias. Nós sabemos tão pouco ainda, e algo tão grandioso, tão fantástico, quiçá a gente entender então o que seria o princípio inteligente. O princípio que está por trás de tudo isso. Que anima e que tem como propósito isso que nós vemos e estamos aqui experienciando. Isso nos leva a pensar então, tudo deve ser tão grandioso, tão gigantesco, tão fantástico. E a gente às vezes tenta reduzir a uma explicação, a uma definição, a uma interpretação pura e simples. Né? Assim funcionam as coisas e assim são. Então ou eu tenho um conceito religioso que eu devo ser assim, viver assim, eu vou para um paraíso, para um lugar de felicidade, ponto. Ou não existe nada além daqui, tudo que importa é o corpo físico, o que eu vou cultuá-lo, tratá-lo, os prazeres, as experiências que eu tenho e ponto. Nenhum nem outro, mas também entender os dois seria algo tão complexo, pelo menos eu imagino, o que seria a grandiosidade da vida e da evolução. Nós imaginarmos que somos imortais, que não temos data de validade, que nós viemos para cá buscando evolução, buscando aprendizado, conhecimento, enriquecer aquilo que somos, a busca da perfeição, a busca de tantas coisas que
que nos são propostas nessa jornada, e a gente vislumbrar apenas o que os 5 sentidos nos propõem. O que eu vejo, o que eu toco, o que eu sinto. Se eu for buscar simplesmente viver pelo que eu vejo, o que eu sinto, o que eu toco, eu vou tratar felicidade como algo temporal. O meu aprendizado deve ser conduzido apenas àquilo que eu acho que deve ser importante agora, aquilo que eu tenho aqui no meu momento, na minha família. Para que me interessa aprender física quântica se eu não vou aplicar nada na minha vida? Para que me interessa entender conceitos maiores de matemática ou de filosofia se eu não vou aplicá-los no meu dia a dia? Isso nos demonstra um pequeno exemplo do que é pensar maior. De que como nós devemos abrir a nossa mente e buscar pensar adiante, mais longe. Quando a gente abre a mente e começa a pensar mais longe, a gente começa a se desapegar das pequenas coisas. A gente começa a não dar valores a pequenos problemas, a pequenas coisinhas que acontecem no nosso dia a dia, a pequenas dificuldades. E aí nós vamos chegar às pequenas imperfeições que o nosso corpo físico tem. As limitações que o nosso corpo tem. Porque quando eu penso assim, eu paro de me relacionar a mim como isso que eu estou vendo, estou tocando, estou sentindo. Eu começo a notar, não, isso aqui é um veículo. Eu estou me utilizando desse veículo por um propósito. Um propósito que não finda, é uma jornada gigantesca, distante. Muitos veículos eu utilizei e muitos veículos eu utilizarei. Mas eu devo ter respeito, em primeiro lugar, para com o veículo que eu recebo. Porque ele não é meu, ele é emprestado. É como um carro de aluguel. Eu peguei ele, eu vou utilizá-lo para as coisas que eu preciso utilizar e um dia eu vou devolvê-lo. Se eu tenho esse conceito, eu tenho respeito para com esse objeto, porque eu sei que ele não me pertence. No momento que eu estou degradando, destruindo, proporcionando mal a ele, eu estou simplesmente destruindo algo que não me pertence, maltratando algo que não me pertence. Conceito de moral, conceito de respeito, conceito de consciência. Ah, então eu devo amar e cuidar do meu corpo físico. Mas quais são os limites? Eu devo me dedicar quanto tempo do meu dia para o meu corpo, a quanto tempo para o espírito? Novamente voltamos à ideia de uma fórmula. Não existe uma fórmula. O que existe é a consciência. Eu já tenho conhecimento do que o que eu como é importante. Das atividades que eu faço são importantes. A forma como eu penso é importante. É um conjunto de elementos. Se eu busco equilíbrio em todos os momentos, eu não tenho que me preocupar com isso. Não fugindo muito da ideia, eu vi uma reportagem esse fim de semana no Fantástico, muito bonita, até me emocionou, daquela moça que perdeu acho que 27 quilos, né, por causa de uma criança. Então veio a pergunta, eu quero emagrecer, pergunte-me como, né? Como eu emagreço? Busque um objetivo, busque um propósito. Observe que com um propósito ela atingiu algo que muitas pessoas não atingem durante muito tempo. Começam a emagrecer, engordam, e vão no efeito sanfona. Por quê? Porque não há um propósito. Há simples um efeito estético. Eu quero emagrecer para ficar bonito. Ponto. Não, ela buscou um propósito grandioso, que era ajudar uma criança. E ela precisava emagrecer por isso. Dentro desse propósito, a motivação era lá. Então não importava a caminhada, o que importava era a chegada. E ela chegou. Entendem? A linha de pensamento tem que ser muito profunda na nossa vida, muito mais importante do que pequenos pensamentos inconstantes, momentâneos. Ah, eu me sinto infeliz porque eu tenho um defeito físico, eu me sinto infeliz porque tal coisa não aconteceu dessa maneira, porque eu não sou como eu esperava ser. Vamos aproveitar o dia, aproveitar o momento que nós temos, as coisas que temos. Se a gente é infeliz com as pequenas coisas, a gente nunca vai atingir essa meta, esse propósito de ser feliz lá na frente. Eu tenho que saber nesse momento o que eu estou vivendo, quem eu sou. Devemos nos conhecer e entender assim, poxa, o que é o meu dia? Eu vi um vídeo muito bonito sobre o amanhã, né? O que é o amanhã? O que existe é o hoje, é o agora, o que eu estou experienciando, o que eu estou vivendo e o que eu posso fazer com isso.
Felicidade é uma escolha. Se eu quero ser uma pessoa que tenha um corpo bonito diante dos olhos dos outros, qual o propósito disso? Ah, porque eu quero saúde. Óbvio, lógico, ótimo, vá em frente. Busque isso. Nós sabemos que o nosso corpo não foi feito para a inércia. Desde o início do Homo sapiens, vamos buscarmos lá atrás, ele veio para a atividade, pela busca incansável do movimento. Nós não nascemos para a ociosidade, para ficarmos sentados esperando as coisas acontecerem. Nós nascemos para a atividade, para fazermos coisas. Movimento, movimento, movimento. Tal é a lei para o corpo físico. Se eu sou ocioso, se eu não faço as coisas, se eu vivo simplesmente pelo prazer momentâneo, doenças virão, problemas virão, e os questionamentos sobre Deus, sobre sobre todas as coisas também virão. A gente tem que buscar uma consciência, uma linha de pensamento, uma ótica. E essa ótica, essa linha devemos seguir constantemente na nossa vida. Eu adoro o meu corpo, eu amo ele, mas eu sei que eu vou deixá-lo para trás. Ser apegado ao meu corpo, ser apegado a isso que eu tenho nesse momento, será um objeto de sofrimento em algum momento. Maior ou menor grau, dependendo para cada um como pensa, como age, como vê as coisas. O Espiritismo veio para nos libertar, para mostrar que nós somos seres muito maiores, muito além do corpo físico, muito além disso que vemos. Que maravilhoso o século em que estamos vivendo. Essa época agora é a época do conhecimento, é a época da informação. Pelo menos nós que vivemos aqui em sociedade não podemos negar, eu não sabia tal coisa, eu não entendi tal coisa. Eu quero uma fórmula para solucionar tal problema, eu quero uma fórmula para curar tal problema, para superar tal dificuldade. Tudo está ao nosso alcance. Não vivemos no meio do mato sem a informação, nós temos informação sobre tudo. Então tudo é uma questão de escolha e de atitude. Algo lhe incomoda no seu dia a dia, uma dificuldade que você tem a superar, há um meio para isso. E se não houver um meio para isso, algo muito excepcional, há um propósito para isso em nossa vida. Há um porquê eu experienciar tal dificuldade e tal problema. Problemas sempre virão, sempre surgirão, porque é um corpo orgânico. Estamos sujeitos a doenças, vírus, tudo que a natureza nos oferece para aprendermos. Eu posso vir a ter um câncer, eu posso vir a ter uma leucemia, como é o caso da nossa amiga. Há um propósito de crescimento. Veja, nós estamos aqui oferecendo um propósito, uma rifa para ajudar tal pessoa. Observem como uma coisa leva a outra, é uma cadeia de eventos. Despertar o desejo de ajudar alguém me leva a me movimentar e a fazer tal coisa. Esse dinheiro que eu gastei vai fazer falta, então eu vou ter que buscá-lo em atividade, em outra situação. É uma cadeia, nós estamos vivendo em sociedade. Por isso estamos aqui. O corpo é uma prisão necessária à evolução do espírito. Na ótica do espírito, né? Necessária a sua evolução, a experiência, a tudo que esse plano nos oferece. E é fantástico isso. A dor tem um propósito. Por que eu sinto dor? Por que eu não posso ser dotado de um corpo que não sinta nenhum efeito danoso, doloroso a esses sentimentos, né, característicos? Porque a dor educa. Através dela eu percebo coisas, comportamentos errados que eu tenho, coisas que eu tenho que mudar. Desrespeito, falta de amor, falta de boa vontade, de iniciativa. Nós vivemos uma época em que é muito comum termos ociosidade, o desejo de chegar em casa e não fazer nada. A gente confunde cansaço mental com cansaço físico. Eu acho que eu chego em casa porque eu tive um dia todo estressante no escritório, eu acho que eu estou quebrado e eu não aguento mais nada. Não, meu corpo aguenta muita coisa. Simplesmente eu me deixei abalar por tais situações, por tais circunstâncias. E estresse traz problemas físicos. Isso é natural, isso é comprovado, é científico. Os problemas mentais, os problemas psicossociais, todos eles nos levam a consequências que de alguma maneira elas se exteriorizam fisicamente em algum momento. A cada um no seu corpo de acordo com suas características, mas nós vamos ter problemas. Então, a atividade ela é fantástica porque ela nos livra desse estresse muitas vezes. A gente chegar no final do dia, pegar uma bicicleta e dar uma volta, tirar buscar alguma atividade, alguma coisa que ponha para fora a energia,
Isso muda a nossa forma de pensar, nossa forma de ver, nossa interpretação. Esquecemos muitas vezes picuinhas, raivas, sentimentos ruins que temos. Porque em movimento nós passamos a perceber outras coisas. Novamente, não fomos feitos para estagnação, para ociosidade. Não estamos aqui para sentarmos e meditarmos 18 horas por dia. Há um conceito oriental que diz que deveríamos dividir o dia, se não me engano, em 4 partes, né? Seria 6 ao sono, 6 à meditação, 6 ao trabalho, 6 às coisas pessoais. Faltou 1 hora para o trânsito, né? Mas esse quem está lá é mais fácil, né? A nossa vida social, é claro, ela exige muita coisa da gente. Filho, conta para pagar, trabalho, estresse. É complicada a vida social. Só que também ela nos oferece benefícios que a vida distante do social não oferece. Então, se você aceitou isso, pague para ver. Você quer viver em sociedade? Pague o preço. Mas seja forte, esteja preparado para viver em sociedade. A gente vai ter muita gente que não vai entender a gente, que vai querer o nosso mal, que vai fazer coisas ruins para a gente, e é uma ótima maneira de exercitar a nossa evolução. Só o fato de você ser espírita e buscar pensar nessa maneira lógica já vai lhe trazer muitos inimigos. Tenha isso em mente. Buscar pela razão, pensar pela lógica, buscar agir pela razão e pela lógica e não simplesmente porque Deus quis, já lhe trará muitos problemas. Você dizer que você não é puramente científico e que você acredita numa vida após a morte, que você acredita numa continuidade, também vai lhe trazer muitos problemas. Porque haverão aqueles que dirão o contrário. Então seja firme no que você acredita e no que você é. O resto é detalhe. Pequenos detalhes sobre como é, como será, como foi, explicações com ponto e vírgula. A vida é complicada demais, tanto aqui quanto fora. Não existe uma pílula que resolve tudo. Uma pílula que vai curar nossos problemas físicos, espirituais ou mentais. Não existe essa fórmula mágica. Tudo é conquistado. É pelo esforço contínuo. Eu quero, eu desejo e eu vou adiante. O Mestre nos deixou que deveríamos ser humildes. Mas também nos deixou que deveríamos ter fé. Fé moveria montanhas. Como conciliar humildade com fé? Como conciliar humildade com a ação correta? Com a condição de a gente enfrentar aquilo que é errado, aquilo que nos é mostrado errado à nossa frente. Com força, moral e desejo. Desejo firme de empreender isso. O Espiritismo nos propõe isso, ele nos pede isso. Nos mostra que tal é o caminho. Nasci pequeno, simples e ignorante, e evoluirei ao longo dos séculos e dos séculos e dos séculos. A cada vez melhorado, a cada vez mais firme na moral e na conduta, a cada vez com mais conhecimento e maior capacidade de interpretação. Hoje num corpo humano, um dia não mais. Sempre em frente. Então hoje estou num corpo humano, sou grato pelo corpo que tenho e farei o melhor possível por ele. E eu sei que com isso ele fará o melhor por mim. Mas nós não somos um. Eu não sou esse corpo. Eu sou um princípio inteligente que está muito além desse plano físico. Que experiencia aqui com muitos outros princípios inteligentes maravilhosos. Aprendemos uns com os outros, temos nossos defeitos, nossas imperfeições, nossas confusões momentâneas. Eu acho tais coisas nesse momento, você acha outras. Alguém vem com um pouco de conhecimento melhor e nos mostra que nenhum de nós dois estamos certos. E a gente tem que ter a humildade de compreender, não, eu errei, eu estou errado, então eu tenho que mudar. E a partir dali fazer a coisa certa. O resto é detalhe. Explicar quantas encarnações você terá, quantas vidas você terá, quantas vezes você está aqui, quem foi você na vida passada, quem será você em uma vida futura, onde está Deus, onde está Jesus. São detalhes. O mais importante é quem somos e onde estamos. O que eu estou empreendendo? Eu estou feliz com quem eu sou, como eu sou? Se o meu modo de ser constantemente me traz sofrimento, me traz desequilíbrio, me traz sentimentos contrários aos bons, eu constantemente me altero, eu tenho ódio, eu tenho raiva,
Em algum momento, em algum ponto eu estou errando. Onde eu estou errando? Se eu tenho vícios para com o meu corpo físico, eu posso ter vícios físicos e vícios mentais, obviamente. Por que eu tenho vícios físicos? Por que eu preciso de tais substâncias? Consciência e lucidez ao mesmo tempo. Eu estou presente aqui, agora eu, meu nome, quem eu sou. Por que eu preciso dessa coisa? Por que eu preciso fazer tal coisa? Eu preciso realmente, ou simplesmente é um impulso instintivo animal do meu corpo físico e eu, como espírito, ainda não tenho controle sobre isso? Não tenho controle sobre aquilo que naturalmente meu corpo solicita, ou gostou, ou apreciou, ou se viciou por algum motivo. Firmeza de vontade. Novamente, propósito, objetivo. Com propósito eu supero qualquer coisa. Sem propósito eu não supero. Se eu não tenho um objetivo ao longo da minha vida, se eu não tenho propósito, se eu não traço metas e tento concluí-las ao longo dos prazos e recomeçar quando eu não consigo, eu vou viver a esmo. Eu vou viver, é o presente e o corpo físico que importa. A minha fé diminui. Eu posso ter lido toda a codificação, ter lido milhares de livros sobre reencarnação e acreditar em tudo. Em 2 anos você não acreditará mais em nada. Por quê? Porque você estará vivendo monoideias, pensamentos momentâneos, curta duração, que vão lhe tirar todo o resto que você já se impulsionou, buscou, traçou, conquistou. Por quê? Porque a gente passa a viver de forma instintiva. E todo o resto parece bobagem. Observe o ciclo das pessoas que entram no vício da droga. São ciclos comuns, repetitivos. Elas entram na droga, se viciam, aí muitos não conseguem, mas alguns buscam auxílio, buscam uma nova maneira de vida, se tratam e abandonam a droga. Vêm para o mundo real, depois de algum tempo voltam para a droga. Por quê? Metas, objetivos. Novamente o corpo passou a pedir aquilo, sentiu o desejo daquilo e ele não teve força de vontade de resistir àquilo. E tudo veio por água abaixo e voltou ao vício. É muito cíclico isso, é muito comum vermos aqueles que saem das drogas e por alguma razão boba, um desejo bate, volta para a droga e tudo por água abaixo. Ser firme na razão. Isso é muito difícil. Ser firme em nossos propósitos. Eu decidi que a partir de hoje, vamos supor, não vou mais beber tal coisa. Não estou botando que a bebida é certa ou errada. Vamos botar um exemplo. Não vou mais beber. Certo momento eu estaria em grupo social com os meus amigos, etc., que bebem. O que eu vou fazer? Eu terei força de vontade para ir além dos pensamentos, sociais, daqueles que estão à minha volta e dizer não, obrigado, eu não vou beber porque eu tomei tal propósito, ou eu vou ficar com vergonha, receoso, sem jeito, ou novamente os meios sociais vão me influenciar, dizer o que eu devo fazer e eu vou voltar a beber. Pronto. O meu objetivo, aquilo que eu havia traçado, foi por água abaixo. Por quê? Porque o meio disse como eu deveria ser. O meio, normalmente, ele não segue a razão. Ele segue os meios sociais, ele segue outros princípios que impulsionam. Porque nós não viemos ainda uma época de consciência, nós vivemos uma época de altos e baixos, que é o que eu quero que importa. Eu quero prazer, eu quero felicidade. Quem está comigo então vai querer prazer, vai querer felicidade, todos vamos querer prazer e felicidade. Muito pouco nós vamos querer realmente o bem do próximo. Sob essa ótica, sob essa perspectiva de vida. Muito pouco eu vou querer me preocupar com consciência, com o dia de amanhã, com uma vida espiritual, ou com isso ou com aquilo. Visão curta, imediatista da vida. Isso nos leva a erro, nos leva a problemas, nos leva a dores. Quando a gente, então, voltamos ao mesmo ponto de vista, quando a gente entra para o espiritismo, quando a gente busca, empreende, compreender isso, elevar isso como meta de vida, perderemos amizades. É bem possível. Nos afastaremos de muitas pessoas. Mas por quê?
Não, porque naturalmente muitas se afastarão de nós. Não é que nós vamos nos afastar delas. O Espiritismo não proíbe nada. Ele não veio lhe dizer, você tem que viver assim, senão você vai queimar no umbral. Né? Não se queima no umbral, mas você vai ficar no... É que a gente se diria no inferno, mas o inferno não existe, então tudo bem. O Espiritismo nos coloca uma visão de vida, uma visão moral, uma visão de conduta. E sobre essa visão de conduta, é natural que certas coisas nos abandonemos, e certas coisas, em muitos momentos, se tornarão, né, fora daquilo do nosso desejo, da nossa busca. Isso não quer dizer que você não vai beber, não quer dizer que você não vai ter amigos sociais, você não vai... A vida está aí para você experienciar, você aprender. Só que nós devemos ter sempre em mente, você vai pagar o preço pelas suas escolhas. Tudo tem um positivo e um negativo. Prazer é bom, mas em excesso vai causar dor. Dor, para que serve a dor, somente dor? Só para doer? Não serve para nada. Então, voltamos ao ponto que devemos ter o equilíbrio. Então, quando fizermos nossas escolhas, elas devem ser com consciência e com lucidez. Mas a gente só consegue consciência e lucidez num esforço contínuo, diário. Diário, é o tempo todo. O tempo todo. Não adianta agora eu tenho consciência, amanhã eu não tenho. Agora eu sei quem eu sou, agora não me importa o que me importa. A consciência ela tem que ser constante. Aí com isso a gente consegue estabelecer um padrão. Chega um ponto que você não precisa se preocupar. Aquilo vai ser natural em você. Ah, aquela pessoa me xingou. Não, eu não vou discutir com ela porque eu já sinto, já é natural para mim que é errado discutir e que eu não devo discutir. Mas se eu assisto MMA toda noite, né, toda noite, dá-lhe porrada, é isso aí. Dá-lhe porrada. O meu instinto, qual é o meu instinto natural? É gostar da porrada, é gostar da violência. Aquilo que nós empreendemos, a energia que nós empreendemos é o que nós escolhemos, é o que somos. Se eu empreendo buscar saúde, buscar uma vida saudável, buscar uma vida equilibrada, observe, tem pessoas que têm uma vida, uma alimentação equilibrada, saudável, depois de algum tempo, de alguns anos, não é mais um esforço, é algo natural. Ela não tem que estar se preocupando se ela está comendo tantas gramas de alface, tantas gramas de arroz integral. Não, porque aquilo já é natural, já é um processo, ela já tem um hábito criado. São os hábitos bons. Deixar de comer carne, o Espiritismo não manda deixar de comer carne, mas nós sabemos, né, o tipo de carne que nós podemos comer ou não, o que nos faz mal, o que não nos faz mal. Beber é bom, é ruim? Depende. Busque a ciência. Uma dose de vinho faz bem para o corpo, elimina radicais livres, mas se você tomar uma taça já muda tudo. Se você tomar uma garrafa já muda mais ainda, e assim vai indo. Sem lógica, não há como a gente se considerar espírita. Sem buscar a razão, sem buscar, né? Não é porque é um livro sagrado que tal, que Kardec escreveu. Não, ali é lógica, é razão. Consulte o Espiritismo e veja, leia a codificação e você vai ver. Nós temos que ler, eu não estou falando para vocês porque eu também erro muito. Nós devemos buscar sempre a informação e a lógica. A lógica nisso faz sentido? Faz. Então é ótimo. Como diria o nosso amigo espírita, faz 5 sentidos. Né? O que mais dizer? Eu escrevi um monte de bobagem aqui, mas eu já vou deixar tudo de lado, não vou falar nada disso. Deixa para lá. Bem viver, viver bem, aproveitar o dia. É o famoso carpe diem. Devemos ser espíritas, mas espíritas felizes. Não adianta ser aquele espírita chato, porque tal coisa é assim, você não pode ser assim, você não pode falar palavrão. Por que não pode falar palavrão? Porque o palavrão detona em tal circunstância, detona em tais efeitos. Ah, tá, eu vou agredir pessoas. Ótimo, tá. Então eu não devo falar palavrão. Mas sempre buscando a lógica e os porquês. E acreditar que o que está por trás de tudo isso é algo bom. Não é um Deus barbudo, que castiga, que quer o nosso mal. Há algo tão belo por detrás disso tudo, que não há como a gente descrever, como a gente interpretar, como a gente querer traduzir em palavras. A gente tem que sentir. E a gente só sente por si mesmo. Ninguém vai fazer você sentir, vai dizer como você deve sentir, né, essa palavra Deus, esse ser. Como você deve sentir o que é a felicidade. Você vai descobrir, eu vou descobrir, nós vamos descobrir dia a dia, pouco a pouco.
E chega um momento que isso é constante, é natural. Vão bater no nosso carro, vão roubar a nossa casa, vão nos ferir. E como diria Paulo de Tarso, o amor vai ser maior do que isso tudo. Mas é uma conquista natural, dia a dia, passo a passo, momento a momento. Espero que a gente conquiste isso logo. Muito obrigado e uma boa semana a todos. Obrigada, Fábio. Grande esclarecimento para nós. E só relembrando o recadinho do ForeBlue, né? Convidar a todos que participem com a gente na próxima semana do ForeBlue. E para quem quiser trabalhar com a gente na divulgação, a gente vai estar panfletando, né, no sinal, sábado. Quem quiser se voluntariar, só deixar o nome e o telefone ali na recepção. E lembrar, né, de quem tomou alguma bebida alcoólica ou ingeriu droga, que não entre hoje na cabine de passe e no próximo dia venha preparado, né, para esses fluidos especiais aí que a espiritualidade já está preparando para cada um. Lembrando que a nossa sala faz o tratamento às segundas-feiras e precisa realmente desse cuidado, né? Evitar aí a droga e o álcool para o passe. Então vamos agora fechar os olhos e acompanhar a oração do Fábio. Senhor, obrigado por mais esse dia, por essa oportunidade de estarmos aqui. Obrigado pela natureza, pelos animais, pelo ar que respiramos, pela oportunidade de trabalhar, de viver, de nos cansarmos. Obrigado também pela oportunidade do repouso, aquele momento em que revigoramos nossas energias, pelos bons momentos em amigos, quando rimos, quando brincamos. Obrigado pelos momentos em que a dor nos visita, nossa sábia professora que veio nos educar. Obrigado pelos grandes amigos que temos nessa caminhada, pelos momentos em que nos despedimos, mas também pelo reencontro. Que possamos sempre ser gratos por tudo que temos, tudo que vemos e experienciamos, pois sabemos que através disso, um dia seremos plenamente felizes e realmente estaremos juntos de Ti. Que assim seja. Eu pensei em Ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim.